Leitura do livro Principais Julgados do STF e do STJ comentados, do professor Márcio André Lopes Cavalcante, editora Juspodium. Põe este vídeo para tocar enquanto estiver dedicado a atividades que requerem pouca atenção. Direitos e garantias fundamentais. 1.15. A exigência de que o leiloeiro preste caução para o exercício da profissão é compatível com a Constituição. Leiloeiro. Leiloeiro é o agente auxiliar do comércio, que tem por função a venda, mediante oferta pública, de mercadorias que lhes são confiadas para esse fim. A profissão de leiloeiro está regulada pelo Decreto 21.981, de 1932. Vale ressaltar que esse decreto foi recepcionado como lei ordinária. Assim, ele somente pode ser alterado por outra lei ordinária. Requisitos para ser leiloeiro. O processo de habilitação se inicia com a apresentação de requerimento de matrícula pelo interessado, mediante o pagamento do preço público devido, acompanhado da documentação que comprove os seguintes requisitos: ser cidadão brasileiro, encontrar-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos, estar reabilitado se falido ou condenado por crime falimentar, não estar condenado por crime cuja pena vede o exercício da atividade mercantil, não integrar sociedade de qualquer espécie ou denominação, não exercer o comércio direta ou indiretamente no seu nome ou alheio, não ter sido punido com pena de destituição da profissão de leiloeiro e ter idoneidade comprovada mediante a apresentação de identidade e certidões negativas expedidas pelas justiças federal, estadual e do Distrito Federal no foro civil e criminal, correspondentes à circunscrição em que o candidato tivesse o seu domicílio, relativas ao último quinquênio. Da exigência de garantia. Os artigos 6º e 8º do Decreto 21.981 de 1932 exigem garantias para que o indivíduo possa exercer a profissão de leiloeiro. A concessão da matrícula para o leiloeiro dependerá da sua habilitação e da realização de uma caução. Veja no que interessa a redação dos artigos 6º e 8º do Decreto. Artigo 6º. O leiloeiro, depois de habilitado devidamente perante as juntas comerciais, fica obrigado, mediante despacho das mesmas juntas, a prestar fiança em dinheiro ou em apólice da dívida pública federal. Artigo 7º. A fiança responde pelas dívidas ou responsabilidades do leiloeiro originadas por multas, infrações de disposições fiscais, impostos federais e estaduais relativos à profissão, saldos e produtos de leilões ou sinais que ele tenha recebido e pelas vendas efetuadas de bens de qualquer natureza, e subsistirá até 120 dias após haver deixado o exercício da profissão, por exoneração voluntária, destituição ou falecimento. Artigo 8º. O leiloeiro só poderá entrar no exercício da profissão depois de aprovada a fiança oferecida e de ter assinado o respectivo compromisso perante a junta comercial. Qual é o valor dessa caução? O valor da caução será definido por cada junta comercial. Imagine agora a seguinte situação hipotética. João impetrou mandado de segurança contra o presidente da Junta Comercial do Estado, alegando que teria direito de exercer a profissão de leiloeiro, independentemente da prestação de garantia. Ele argumentou que a exigência de caução violaria o princípio da igualdade, pois, além de favorecer os que têm melhor condição financeira, é imposta apenas aos leiloeiros e não a outras profissões sujeitas a causar danos a seus clientes. Além disso, alegou que essa exigência de prestação de garantia, caução,
ofenderia o artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, que garante o livre exercício das profissões. Em suma, o impetrante argumentou que os artigos 6º e 8º do Decreto 21.981 de 32 seriam incompatíveis com a Constituição Federal e, portanto, não teriam sido recepcionados. A tese do impetrante foi acolhida pelo STF? Não. A exigência de garantia para o exercício da profissão de leiloeiro, prevista nos artigos 6º e 8º do Decreto 21.981 de 32, é compatível com o artigo 5º, inciso 13 da Constituição. Plenário do STF, recurso extraordinário 1.263.641. Ministro relator, Marco Aurélio. O artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal é norma constitucional de eficácia contida. Por isso, o legislador ordinário pode restringir o alcance da liberdade do exercício de qualquer trabalho nela prevista, a fim de disciplinar certas atividades cuja prestação possa, por falta de técnica, atingir negativamente a esfera de outros indivíduos, ou de valores ou interesses da própria sociedade. A legitimidade da atuação legislativa no campo do exercício do trabalho deve ficar restrita ao que for indispensável para viabilizar a proteção de outros bens jurídicos de interesse público igualmente resguardados pela própria Constituição, como a segurança, a saúde, a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, a proteção especial da infância, etc. Em outras palavras, o legislador somente deve impor restrições ao exercício das profissões se isso for imprescindível à proteção do interesse público. O STF entendeu que a restrição imposta pelos artigos 6º e 8º do Decreto 21.981 de 1932 atende ao interesse público e, portanto, é compatível com o artigo 5º, inciso 13 da Constituição. Isso porque o leiloeiro lida diariamente com o patrimônio de terceiros, de forma que a prestação da fiança, como condição para o exercício de sua profissão, busca reduzir o risco de dano ao proprietário, o que reforça o interesse social de norma protetiva, bem como justifica a limitação para o exercício da profissão. Obrigado pela audiência, inscreva-se no canal, curta este vídeo, compartilhe nos grupos de interesse jurídico. Até a próxima!